Decreto número 6.408 de 2008. Aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão, das gratificações de exercício em cargo de confiança e das gratificações de representação da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Ficam aprovados a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão, das gratificações de exercício em cargo de confiança e das gratificações de representação da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República na forma dos anexos 1 e 2. Os apostilamentos decorrentes de aprovação da estrutura regimental de que trata o artigo 1º deverão ocorrer no prazo de 20 dias, contado da data de publicação deste decreto. Após os apostilamentos previstos no caput, o ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de 30 dias, contado da data de publicação deste decreto, relação dos titulares dos cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, a que se refere ao anexo 2, indicando o número de cargos ocupados e vagos, sua denominação e respectivo nível. O regimento interno da ABIN será aprovado pelo ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e publicado no Diário Oficial da União, no prazo de 90 dias, contado da data de publicação deste decreto. Anexo 1. Estrutura regimental da Agência Brasileira de Inteligência, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Capítulo 1. Da natureza e da competência. A Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, órgão integrante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, criada pela Lei 9.883, de 7 de dezembro de 99, na condição de órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, tem por competência planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do país, obedecidas à política e às diretrizes superiormente traçadas na forma da legislação específica. Compete ainda à ABIN executar a Política Nacional de Inteligência e as ações dela decorrentes, sob a supervisão da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo. Planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção e análise de dados para a produção de conhecimentos destinados a assessorar o Presidente da República. Planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis, relativos aos interesses e à segurança do Estado e da sociedade. Avaliar as ameaças internas e externas à ordem constitucional. Promover o desenvolvimento de recursos humanos e da doutrina de inteligência. E realizar estudos e pesquisas para o exercício e o aprimoramento da atividade de inteligência. As atividades de inteligência serão desenvolvidas no que se refere nos limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos, com observância dos direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos princípios éticos que regem os interesses e a segurança do Estado. Os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência fornecerão à ABIN, nos termos e condições previstas no Decreto 4376 de setembro de 2002 e demais dispositivos legais pertinentes para fins de integração, dados e conhecimentos específicos relacionados com a defesa das instituições e dos interesses nacionais. Da estrutura organizacional. A ABIN tem a seguinte estrutura organizacional: órgãos de assistência direta e imediata
imediata ao diretor-geral. Gabinete, assessoria de comunicação social, assessoria jurídica, ouvidoria, corregedoria geral e secretaria de planejamento, orçamento e administração. Departamento de administração e logística, departamento de gestão de pessoal, escola de inteligência e departamento de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Órgãos específicos singulares. Departamento de Inteligência Estratégica, Departamento de Contra-Inteligência, Departamento de Contra-Terrorismo e Departamento de Integração do Sistema Brasileiro de Inteligência, e unidades estaduais. Capítulo 3. Da competência das unidades. Dos órgãos de assistência direta e imediata ao diretor-geral. Ao gabinete compete prestar apoio administrativo e técnico ao diretor-geral, organizar a agenda de audiências e as viagens do diretor-geral, providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional e coordenar e supervisionar as atividades de protocolo geral. A assessoria de comunicação social compete planejar, supervisionar, controlar e orientar as atividades de comunicação social e contatos com a imprensa, a fim de atender suas demandas e divulgar assuntos afetos à agência, resguardando aqueles considerados de natureza sigilosa. Planejar, executar e coordenar as atividades de cerimonial e aquelas em que comparecer o diretor-geral, bem como orientar as demais unidades nas solenidades sob sua responsabilidade, prevista nos textos normativos, e organizar campanhas educativas e publicitárias para a divulgação da imagem, missão, visão de futuro, valores e objetivos estratégicos da agência, junto à sociedade brasileira e à comunidade internacional. A assessoria jurídica compete cumprir e zelar pelo cumprimento das orientações normativas emanadas da Advocacia Geral da União. Prestar assessoria direta e imediata ao diretor-geral e aos órgãos que integram a estrutura da ABIN, nos assuntos de natureza jurídica, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 11 da Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 93. Examinar e aprovar minutas de editais de licitação, de instrumentos de contratos, de convênios e de outros atos criadores de direitos e obrigações que devam ser celebrados pela ABIN. Analisar e apresentar solução para as questões suscitadas pela aplicação das leis e dos regulamentos relativos às atividades desenvolvidas pela ABIN e examinar e emitir parecer sobre projetos de atos normativos a serem expedidos ou propostos pela ABIN. A ouvidoria compete atuar como canal adicional de comunicação entre o servidor e o diretor-geral da ABIN. Ouvir reclamações, críticas e elogios relativos a serviços prestados por unidade da ABIN. Ampliar a capacidade do servidor e do cidadão de colaborar com ações da ABIN na forma de sugestões que propiciem o aperfeiçoamento de serviços prestados e identificar oportunidades de melhoria de procedimentos por parte da ABIN. A Corregedoria Geral compete receber queixas e representações sobre irregularidades e infrações cometidas por servidores em exercício na ABIN, bem como orientar as unidades da agência sobre o assunto.
apurar irregularidades e infrações cometidas por servidores da ABIN, designar membros integrantes das comissões disciplinares, controlar, fiscalizar e avaliar os trabalhos das comissões disciplinares, submeter à decisão do diretor-geral os recursos impetrados contra indeferimento ou arquivamento de denúncias ou representações para instauração de procedimentos administrativos disciplinares, orientar as unidades da ABIN na interpretação e no cumprimento da legislação pertinente às atividades disciplinares, articular-se com a área de segurança corporativa, visando ao intercâmbio de informações relativas à conduta funcional de servidores, e zelar pelo cumprimento do Código de Ética Profissional do servidor da ABIN, observando as deliberações da Comissão de Ética Pública e orientando as unidades da ABIN sobre sua aplicação, visando a garantir o exercício de uma conduta ética e moral condizentes com os padrões inerentes ao exercício do cargo, função ou emprego na agência. A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração compete planejar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades de planejamento, orçamento, modernização organizacional, capacitação e gestão de pessoal, desenvolvimento científico e tecnológico, telecomunicações, eletrônica e de administração geral. Planejar, coordenar e supervisionar e controlar o desenvolvimento do processo orçamentário anual e da programação financeira em consonância com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas pela direção-geral. Promover em articulação com as áreas interessadas a elaboração de planos, projetos anuais e plurianuais, termos de convênios, acordos de cooperação e instrumentos correlatos a serem celebrados com entidades de direito público e privado, nacionais e estrangeiras, submetendo-as à apreciação do diretor-geral. Desenvolver estudos destinados ao contínuo aperfeiçoamento da agência, propondo a reformulação de suas estruturas, normas, sistemas e métodos, em articulação com o órgão setorial de modernização da Presidência da República. Acompanhar junto aos órgãos da Administração Pública Federal e outras entidades e organizações a alocação de recursos destinados ao cumprimento dos programas, ações e atividades da ABIN, e orientar e promover estudos de racionalização e normalização de processos de trabalho, elaboração de normas e manuais, visando a padronização e otimização de bens, materiais, equipamentos, serviços e sistemas. Ao Departamento de Administração e Logística compete elaborar os planos e projetos anuais e plurianuais da área administrativa, executar em articulação com a unidade responsável pela implementação do planejamento institucional do órgão, a dotação orçamentária anual da ABIN nas suas áreas de competência. Executar, coordenar e controlar as atividades de tecnologia da informação, telecomunicações, eletrônica, fotocinematografia e de normas e processos administrativos. Executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes às gestões administrativas e patrimoniais, material de consumo, serviços gerais, serviços gráficos e arquivo de documentos administrativos. Fiscalizar e controlar a execução de reformas, construções e locação de edifícios, objetivando a instalação ou manutenção de unidades. E executar, coordenar e controlar a aquisição e logística referente aos recursos materiais, inclusive no que tange aos meios de transportes, armamento, munições e equipamentos de comunicações e informática.